Nós cremos na palavra de Deus e nos inspiramos nas histórias que nos são contadas, como a própria palavra afirma, para exemplo na nossa vida, a fim de escapemos das tragédias e para que aprendamos dos sucessos verdadeiros daqueles que seguiram a orientação do Senhor. Nós sabemos que o pecado existe desde o início. Adão e Eva pecaram e o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, continua errando e erra cada vez mais na medida em que se afasta dos ensinos do Senhor Deus. Mas é muito interessante nós reconhecermos que existe sim restauração para o pecador. Quando nós estamos lendo o Velho Testamento, nós temos muitas histórias interessantes a respeito de restauração do pecador, mas uma das histórias mais tocantes e que devemos permitir que Deus use hoje à noite para a nossa própria inspiração e crescimento espiritual é a história do rei Davi. Em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, no capítulo 5, nós aprendemos que desde a sua coroação ele foi um grande sucesso. A vida dele no início foi muito difícil. Ele foi perseguido por Saul, mas Deus foi protegendo Davi por causa dos planos que tinha na vida daquele servo. Se nós quisermos usar 3 palavras importantes a respeito dos sucessos do rei Davi, nós podemos dizer que ele conseguiu a paz no reino, ali o reino que ele dominava. Ele também levou o reino a grande prosperidade e o seu poder foi amplamente demonstrado. É sim verdade que o poder da liderança política de Davi tem páginas de grande crueldade. Eu quero alertar simplesmente os irmãos de que este é um tempo onde alguns, analisando o Velho Testamento, fazem afirmações as mais indevidas a respeito daquele momento da história humana revelada, como eu disse, no Velho Testamento. Porque é verdade, sim, as guerras foram terríveis, a crueldade era enorme. E algumas pessoas que não leem com entendimento a Bíblia Sagrada, no tocante ao progresso e ao que ocorre desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, assumem, inclusive, tantas vezes, e os amados devem saber disso, assumem a posição de juízes de Deus, dizendo que Deus, revelado na Bíblia, é cruel e sanguinário. Um teólogo muito perturbado do passado dizia que não há nenhum livro mais sanguinário do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. O que muitos não entendem é o seguinte, que nenhum de nós, por causa da nossa natureza, somos todos pecadores, tem qualquer condição de julgar quem Deus é. Até porque o nosso entendimento da própria palavra de Deus é tão limitado. Por exemplo, é uma limitação nós imaginarmos que no Velho Testamento tudo o que ocorria, mesmo em termos de crueldades e problemas de toda a natureza, eram a expressão exata da vontade de Deus. Nós nos esquecemos tantas vezes que desde o início Deus está burilando e preparando um povo todo seu e protegendo como só Ele pode proteger o seu povo, para que o que ocorre no relato bíblico no Novo Testamento viesse a acontecer e a suprema expressão do amor de Deus em Jesus Cristo fosse revelada para nós. Quando eu penso a respeito dos chamados heróis, e com razão nós chamamos assim, os heróis do Velho Testamento, e todos eles tiveram os seus notórios pecados, nós sabemos. Quando nós lemos a respeito destes heróis, às vezes nós somos tão infelizes na nossa avaliação deles, porque reconheçamos,
nós somos infinitamente mais privilegiados do que eles, porque nós vivemos neste tempo, no tempo da graça de Jesus, quando o projeto de salvação do homem pecador está absolutamente completo, por causa do que Jesus fez, morrendo na cruz por nós. Se os amados não têm pensado a respeito deste assunto, é tempo de pensarem sobre isso. Nós somos muito mais privilegiados do que os heróis do Velho Testamento, porque vivemos hoje, e a revelação completa está diante de nós, e não apenas isto, já fomos tocados, tantos de nós já fomos tocados pela infinita graça de Jesus. Mas hoje eu quero falar a respeito de Davi, sem entrar em muitos detalhes a respeito do seu erro, porque Davi, protegido por Deus para ser rei de Israel, ele experimenta tantas vitórias em nome do Senhor para o bem do povo de Deus, o povo escolhido, e escolhido com uma função nobre. Jamais devemos esquecer que quando a palavra foi dada a Abraão, o pai da fé, a palavra dada foi: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda no decorrer da semana, eu ouvi uma mensagem preciosíssima do pregador famoso David Jeremiah, um norte-americano, que de fato tem uma veia, que eu chamaria de veia profética, nas suas apresentações, onde ele falava a respeito da chamada de Abraão para fundar um povo através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós que conhecemos a história bíblica sabemos que todas as famílias seriam abençoadas porque chegaria o Messias, Jesus Cristo, para completar definitivamente o plano de Deus, plano feito desde a eternidade, desde o início. Mas, amados, Davi foi tão privilegiado, o rei Davi foi tão privilegiado, mas ele caiu em tentações variadas e pecados com as consequências mais devastadoras. Eu estou simplificando isto, porque às vezes nós ficamos muito nos pecados e até nos deliciamos nos relatos bem diretos da Bíblia, porque Deus não esconde pecado de ninguém, mesmo dos grandes do Velho Testamento, inclusive deste para quem foi feita a promessa que o reino dele não teria fim. Nós sabemos por quê o reino de Davi não teria fim, porque é surpreendente, absolutamente miraculoso, e a ação da graça de Deus que de Davi, este pecador, este adúltero, este homicida, Deus faria da família dele surgir aquele que salvaria o mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, porque quando é afirmado sobre Davi que o reino dele nunca teria fim, o dele, Davi, o rei Davi, teve fim, mas não tem fim o reino daquele, da linhagem de Davi, o Senhor Jesus Cristo. É até lamentável que alguns de nós não temos a devida paciência para estudar um pouco mais o Velho Testamento, para nos maravilharmos com estes fundamentos importantíssimos da nossa fé. Mas, amados, Davi caiu sim em terríveis tentações, elas têm consequências devastadoras, e é interessante nós notarmos que o pecado de Davi foi tão devastador, que houve tempo quando ele perdeu a inspiração daquelas maravilhosas poesias, me refiro aqui especialmente ao Salmo 23, que ele, com certeza, no meio da sua angústia do pecado, deixava até de lembrar, e muito menos
se tornou impossibilitado de cantar. Porque quem tem profundas tristezas não canta, não canta. Houve tempo, sim, na vida de Davi, vivendo o drama do seu pecado de adultério e homicídio, quando a culpa tolheu da vida dele completamente a liberdade de cantar. Ele viveu um tempo silencioso, silencioso, silencioso. Quem sabe na sua vaidade, imaginando, não, meu pecado de adultério e de homicídio, ninguém sabe. Esta é a ilusão de muito pecador, continua a ser, né? O meu pecado ninguém sabe, ninguém sabe. No caso de Davi, eu lembro que, claro, Batseba sabia, porque ela tinha sido forçada a um relacionamento sexual com ele, que deu em gestação e a perda do seu filho, forçada. Reis eram déspotas, até Davi pode ser assim classificado, apesar do uso que Deus fez dele depois do seu arrependimento. Joabe sabia, porque ele não era tolo, ele entendeu perfeitamente o anúncio que recebeu da parte de Davi a respeito do que fazer com Urias, expondo Urias à morte, como de fato morreu. E podemos ter certeza, porque sabemos o que é pecado e como lastimável é, muitos outros sabiam. Mas as dificuldades de Davi não foram apenas culpa e silêncio, incapacidade de cantar ao Senhor. Ele experimentou, no meio disso tudo, profunda tristeza. Ora, nós conhecemos algumas páginas preciosíssimas da Bíblia Sagrada, eu me refiro especialmente a alguns versos de Salmos, onde, após todo o fato, meditando sobre o tempo do seu sofrimento, Davi escreveu o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Que sofrimento! Um outro salmo preciosíssimo é o Salmo 51, e eu leio alguns versos escolhidos, versos 2 e 3 e o verso 12. Lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Não dá para esquecer o pecado. O meu pecado sempre me persegue. E o verso 12, devolve-me a alegria. Ele havia perdido a alegria. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ah, meus amados, estes exemplos que nós podemos ver quando da reflexão de Davi nos Salmos 32 e Salmos 51, são exemplo real de sofrimento daqueles que se entregam a uma vida contrária à vontade de Deus. A história de Davi é muito clara a respeito dos seus pecados. Como eu disse, desce detalhes da sordidez do seu pecado. E é importante nós reconhecermos isto. Mas, amados, o melhor da história de Davi é o que eu quero enfatizar. Portanto, os irmãos já sabem que eu vou enfatizar, porque Deus quer assim, Deus quer nos inspirar e não tirar o nosso ânimo para vencer as nossas fraquezas, que são ainda múltiplas em nossos dias, como bem sabemos, porque todos nós ainda temos a velha natureza que nos atrai para evitarmos a vontade do Senhor. O meu interesse, na verdade, é inspirar os irmãos com a restauração
de Davi. Vamos comentar um pouco a restauração dele. Então eu quero ler o capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens, Davi, viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Deve ter havido uma pausa, longa até, mas a palavra que segue é: você é esse homem, disse Natã a Davi. E Natã continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres. Naquele tempo havia muita devassidão familiar, e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá, agora juntas, por causa dos ganhos políticos de Davi. E se tudo isso não fora suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. O texto continua, mas este texto até aqui é suficiente para nós entendermos o que ocorre. Deus mesmo enviou para tratar do pecado de Davi o profeta Natã. Eu descobri em leitura recente que Natã era íntimo de Davi. E eu entendo que na sabedoria de Deus ele faz exatamente assim. Ele chama um íntimo para chamar a atenção de Davi, porque há força na intimidade do relacionamento de amigos. E como sei disto? Eu não lembro agora o texto assim na minha mente, porque eu me envolvi com muitos estudos a respeito deste assunto, mas a verdade é que a amizade era tão grande que Davi fez como nós hoje ainda fazemos para honrar nossos amigos especiais. Vocês sabem disso? O nome do filho, o nome de um dos filhos de Davi, nos bons tempos, é Natã. Natã. Há muitas pessoas que não sabem disso e eu descobri isto hoje à tarde. Mas está ali o texto. Um dos filhos era Natã. É interessante isso porque Deus chama, porque Deus quer que haja efeito na palavra do profeta, que foi chamado para de uma forma maravilhosa, e reconheçamos, de altíssima criatividade, porque Davi teve uma vida muito interessante. Eu tenho certeza que Davi, no seu tempo de infância e de formação, sempre gostou de história, sim, a história do seu povo, mas a história de sua família também. E quando Natã começou a contar esta parábola, os ouvidos de Davi estavam muito atentos. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. Mas o rico se apoderou da ovelha de estimação. Esta palavra de estimação na língua hebraica é importantíssima,
ela fala a respeito da intimidade, do relacionamento. Eu diria assim, a relação deste pobre que perdeu a sua ovelha para que o rico utilizasse para fazer aquele banquete para o seu amigo, a experiência daquele pobre era exatamente como a sua experiência com o seu cachorrinho ou com o seu gato. É verdade, você talvez não queira dizer para todo mundo, mas dorme até na sua cama. Paz, meus irmãos. Mas é por causa do amor. E nós vemos naturalmente pela linguagem que nós bem conhecemos, de que a linguagem criativa de Natã já demonstra que esta ovelha realmente é uma representação de Batseba para Urias, a única que ele tinha, quando por causa de devassidão da época e poder dos reis, como Davi se tornou por bom tempo da sua vida, era tão diferente, né? Urias só tinha esta mulher, e ela foi usurpada, ela foi retirada dele, à força. Tu és o homem. A exposição foi completa e foi usada por Deus, porque nós lemos no verso 13 do texto que eu li para os irmãos, que Davi não teve como fugir daquela avaliação. Era verdade, ele sabia. E ele diz assim para Natã: pequei. E ele foi sábio. Pequei contra o Senhor. E imediatamente Natã, porque sempre orientado por Deus, chamado por Deus e orientado por Deus para a continuação do tratamento do pecador, ele disse: o Senhor perdoou o teu pecado. Por isso, Davi, você não morrerá, mas o menino morrerá. O pecado tem trágicas consequências. Amados, nós seremos muito abençoados se, ao pensarmos a respeito da experiência de Davi, se nós reconhecermos que pecado tem consequências graves. O castigo do Senhor é certo. Alguns falsos profetas têm dito em alto e bom som nestes dias, especialmente via internet, que usam de maneira constante, eles gostam de dizer que eles pretendem dizer isso, que eles são mais misericordiosos do que Deus. Eles dizem: ora, se eu que sou homem perdoo todo o pecado, como é que Deus vai castigar alguém que a palavra de Deus diz que Ele ama? Há vários textos importantes a respeito de castigo, não é? Por exemplo, Apocalipse 3,19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Hebreus capítulo 12. Vou encontrar o texto para ler para os irmãos, para ficar isto bem gravado no nosso coração, de que o castigo para o nosso pecado é direto, e é castigo do Senhor para o bem. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. No caso de Davi, o castigo foi muito grande. O menino que ele gerou no relacionamento com Batseba morreu mesmo, apesar de todas as súplicas e as intercessões de Davi, como Natã havia dito em nome do Senhor. Logo mais, nós sabemos da história que Davi perde 3 de seus filhos, que ele amou desde o início: Amon, Absalão e Adonias.
Absalão o desonrou, traindo seu pai de maneira pública, trazendo vergonha completa para a vida do rei de Israel e Judá. Quando eu dou estes exemplos a respeito da morte dos filhos e a desonra que ele experimentou com seus queridos filhos, eu quero afirmar que pecado sempre afeta de maneira trágica a família, até antes de afetar terrivelmente a sociedade. Quanta dor como resultado do pecado. Amados, este texto, a criatividade de Natã, a confissão de pecado, porque não havia outro jeito, a confissão de pecado, pequei sim contra o Senhor, e a prontidão daí para frente em procurar seguir a vontade do Senhor, é assunto para muito tempo, mas eu decidi que eu quero trazer para os irmãos hoje apenas algumas observações que considero importantíssimas, e eu julgo que não são muito comuns. Tanto é que, de todos os textos que eu li, as mensagens que eu procurei, com as quais eu procurei me inspirar, eu não vi qualquer pregador falando a respeito destes assuntos. A primeira observação é o seguinte: a restauração e manutenção da vida reta e digna depende de levarmos a sério as expressões diretas de Deus e os conselhos que Ele nos dá, a começar por Êxodo 20. Lembram? Pecado trágico, estes pecados citados, trágicos de Davi: não adulterarás, não matarás. Davi não levou a sério absolutamente. E nós precisamos ter a convicção de que nós precisamos atentar para esta questão, né? Fazer a vontade do Senhor é cumprir os mandamentos. Aquele que me ama, diz o Novo Testamento, guarda meus mandamentos, palavra do Senhor. Vez por outra, para o nosso próprio benefício pessoal, não importa a qualidade da sua vida até agora, pela misericórdia de Deus, é importante ler Êxodo 20. Melhor ainda, é importante decorar Êxodo 20, para que termos muita prontidão em avaliar constantemente a nossa vida. Homicídio não é tão comum quanto adultério, mas não sei se os irmãos terão a coragem de ir contra a minha afirmação de que pecados sexuais, especialmente adultério, é o pecado mais comum entre os homens desde o início. Eu não espero responsa dos irmãos, porque se os irmãos dissessem que não, eu pensaria o seguinte: vocês não conhecem nem a Bíblia nem a nossa sociedade. Repito, nem a Bíblia nem a nossa sociedade, e lamentavelmente há algumas áreas da igreja cristã onde adultério vem sido aceito com simplicidade, onde algumas famílias aceitam o adultério de seus filhos e de fato dizem como se fosse ato de sabedoria: eu prefiro que as minhas filhas adulterem na minha casa em vez de adulterarem nos motéis da nossa cidade. Os irmãos nunca ouviram isso? Nunca ouviram isso? Ou então a afirmação: homem é homem, como justificativa da imoralidade da vida de seus filhos. Eu me refiro aqui especificamente aos filhos homens. Vocês já ouviram histórias de pessoas que se dizem crentes, de igrejas como a nossa, e que quando os filhos são adolescentes os levam aos prostíbulos da cidade? Eu sei que não há responsa para a minha afirmação. O pecado mais prevalente na sociedade desde o passado, os pecados, tem a ver com a indisciplina sexual. Sexo foi criado por Deus para nobres funções e para prazer de seus filhos, mas continua sendo
deturpado. 10 mandamentos. Mantenham em mente. Segunda observação. Deus nos abençoa quando nós elegemos alguém. Isto é raríssima, esta afirmação, eu nunca ouvi isso. Quando nós elegemos alguém, eu vou dizer assim, quando nós elegemos um Natan, que na sua escolha pode ser homem ou mulher, para auxiliar com a avaliação honesta sobre o nosso comportamento. Felizes os que têm um Natan, uma Natan, para dizer, tu és o homem, tu és a mulher. Porque uma palavra de alerta assim, muitas vezes, tem o efeito que Natan teve na vida do poderoso Davi. Não fosse aquela palavra de Davi, havia pouquíssimas condições para ele chegar a esta compreensão, por causa do poder que ele tinha, e ele sabia do seu poder, mas quanta misericórdia de Deus em chamar Natan, mas que maravilha Davi ter aceito Natan, o seu amigo, para dizer a verdade dolorida a respeito da sua vida. Como eu já disse, Natan era amigo fiel. É próprio uma pergunta de aplicação que eu usei primeiro para mim e quero que os irmãos usem para si. Você tem algum Natan na sua vida? Você tem algum Natan na sua vida? Ou a sua prática de vida é só esconder os seus deslizes morais e espirituais? Deus o livre desta prática nefanda. Mas há muitos versos nos Provérbios, um dos meus livros prediletos do Velho Testamento, que nos falam a respeito da importância de ouvirmos conselhos daqueles a quem damos, porque é preciso dar. Autoridade ninguém arranca do outro, é uma coisa que nós precisamos dar, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos liberdade, a despeito do que alguns dizem, né, que nós não temos livre-arbítrio, né? Temos sim, até para escolher os nossos amigos fiéis. Eu quero ler alguns provérbios que são importantíssimos. Primeiro em Provérbios 13, começo com o verso 10. O orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Olha o verso 14. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O verso 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. E bem aí ao lado, no capítulo 15, versos 31 e 32, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Ah, meus amados, os nossos Natan nos alertam para os perigos a que estamos constantemente expostos por causa da velha natureza que todos ainda conservamos, apesar de toda a luta que será, em última análise, vitoriosa. A velha natureza e a nova natureza que conhecemos e temos, experimentamos em Jesus Cristo. Aqueles que nós elegemos para nos ajudar neste sentido, nos ajudarão a reconhecer hábitos prejudiciais, até destruidores. Há algumas falhas que nós estamos mantendo por causa
da lamentável má formação familiar, na nossa experiência. Não estou com isto sugerindo desonrarmos pai e mãe, que não sabiam como melhor nos ensinar, até porque alguns deles nem conheceram mesmo o Evangelho de Jesus, que até onde sabemos, não é para expor os nossos queridos, mas a verdade é que há muitos no mundo, e às vezes tão próximos de nós, que de fato experimentaram má formação, porque não tiveram os privilégios de ter pais tementes ao Senhor e dedicados ao cumprimento da sua vontade. Sim, Natan pode chegar à nossa presença para nos falar a respeito da necessidade de purificarmos com a ajuda de Deus. Ele assim fará as nossas motivações, porque até o servir ao Senhor pode ser praticado sem a motivação que Deus quer que nós tenhamos. Meus amados, a terceira observação é, nestes tempos em que vivemos, tão desafiadores, alguns de nós devemos assumir por convicção, e sempre só por causa da convicção dada pelo Espírito Santo de Deus, a sermos Natan na vida de alguém. E isto é desafiador. Não será esta entrega à obra do Espírito Santo de Deus para não apenas criticar, mas ajudar pessoas em grave dificuldade espiritual, emocional e moral? Não tem nada a ver com orgulho, mas tem a ver com missão. Lembremos-nos que Deus se aproximou com certeza de Natan e disse: Natan, tu és o homem para falares com Davi e dizeres a ele que ele é o homem pecador que precisa ser transformado enquanto há tempo. Nós precisamos levar isto a sério, porque assim como Davi foi restaurado por Deus, por instrumentalidade de Natan, alguns na nossa experiência serão restaurados após suas tragédias e deslizes variados, por causa da nossa disposição de nos entregar a Deus para esta tarefa absolutamente desafiadora. Sim, meus amados. Eu tenho certeza que há entre nós, e ao alcance da minha voz via internet, crentes em Jesus Cristo que já há bom tempo têm assumido a posição de serem Natan na vida de alguém. Eu sou pastor há mais de 50 anos, e há irmãos aqui tão experientes quanto eu sou, na área de aconselhamento de pessoas perdidas, entregues às suas vaidades variadas. Eu sei o resultado de tentarmos ser usados por Deus, nos entregarmos nas mãos de Deus para fazer isso. Eu dou graças a Deus que eu não entrei em depressão quando eu comecei a meditar sobre isso. Porque vocês podem imaginar, eu sou pastor há mais de 50 anos. Uma pergunta metódica, não precisa ninguém responder. Quantos pecadores eu tentei ajudar durante a minha vida de ministério? Vou dizer uma coisa não para minha glória, incontáveis. Aí quando eu comecei a pensar sobre isso, eu vou sugerir à igreja, aos irmãos ouvintes, que se tornem Natan para a vida dos perdidos, para que eles sejam restaurados, porque esta é a finalidade. Eu comecei a pensar sobre isso e de maneira muito dramática, começou a chegar à minha mente, ao meu coração, alguns acontecimentos. Eu vou apenas dizer o resultado do tentar ser Natan na vida de alguns. Ouvi de um adolescente o seguinte, quando visitei a sua casa, depois de graves dificuldades na sua vida. Ele olhando olho no olho, ele disse assim: o que o senhor veio fazer aqui? E eu calado. Aí disse assim: o Senhor, eu era pastor dele, o Senhor não tem nada a ver com a minha vida.
nada a ver com a minha vida. É claro que eu sei que nós temos, não o pastor, todos nós temos a ver com a vida dos nossos queridos. Todos nós. Não há fuga. Não há fuga. Porque nós temos missão nesta vida. É verdade, é pregar o evangelho a toda criatura. Mas é fortalecer e restaurar os irmãos, para que a igreja viva dias melhores, para que a palavra do evangelho dita por membros de uma igreja batista como a nossa tenha valor por causa do veículo. Por causa do instrumento. Confrontei um pastor, último exemplo, para que eu não entre em crise. O pastor estava vivendo com várias mulheres em Manaus. Uma das mulheres que era aliciada pelo pastor me procurou, me contou toda a história, em lágrimas, porque era uma mulher digna, de uma outra denominação, mas fiel a Deus e aos seus compromissos na Universidade do Amazonas. E depois de ouvir toda a história, eu já sabia o que é que Deus ia requerer de mim, porque ele era da nossa Convenção Batista do Amazonas. E amados, eu estou citando isto como exemplo, e não para me expor como bom, mas com certeza é responsabilidade de crentes. Eu sabia que a responsabilidade era minha. Aí eu fui para a oração. É o que devemos fazer quando somos chamados para ser Natã. Tenho certeza que Natã pediu a Deus sabedoria, porque Davi era Davi, rei de Judá e Israel. Mas não importa quem é o pecador. Amados, fui à oração. Orei, sabe quanto tempo eu preciso de orar? Eu não sei, você tem o seu tempo de oração, eu imagino, né? Há irmãos que por causa do seu, sem ironias, do seu nível espiritual, orando 24 horas, estão prontos para enfrentar o leão, o diabo, ou o pecador inveterado. Eu não sou assim, eu sou mais frágil. O meu tempo é 1 mês. Toda vez que Deus me requisitou algo difícil, tem sido assim, 1 mês. Mas depois de 1 mês, graças a Deus, eu sei o que Deus está dizendo. Após 1 mês, eu vesti a farda pastoral, paletó e gravata, e fui ao gabinete do meu colega. Chegando lá, boa tarde, conversas comuns de socialização. E aí, olho no olho, eu disse, meu colega, eu estou aqui com uma função amarga. Aí, ainda solícito, não imaginando que eu sabia de toda a história da fonte mais limpa que poderia ser, a mulher que estava sendo aliciada, eu contei para ele a história. Naturalmente não dei o nome da delatora, mas eu tratei do assunto com a maior habilidade que eu podia. E ele foi ficando vermelho na face. Ele parecia mais um pimentão do que um ser humano. E vocês conhecem, sim, não é? Linguagem verbal? Linguagem não verbal? As pessoas revelam os seus sentimentos na face. Eu sabia. E eu já sabia que era verdade, eu tive a confirmação. Mas quando eu terminei a minha palavra, ele ficou de pé, em uma atitude assim arrogante, e disse, já que o colega veio aqui com esta missão, o irmão cumpriu a sua missão, dê-se por satisfeito e saia da minha presença. Eu saí. Mas é lamentável dizer para os irmãos que o resto da história é dramático e trágico, porque até onde eu sei do ponto de vista de um ser humano saber, lamentavelmente eu posso dizer, eu não creio que
houve recuperação. Por que eu digo isso? Vou falar um pouco mais. Porque alguns anos atrás, um homem com quem este pastor tinha relacionamentos veio à primeira igreja batista de Manaus, dizendo que queria ser membro desta igreja, e me revelou o lamentável resto da história. Amados, todos somos pecadores, mas quando restaurados, e só uma forma de ser restaurados, pelo poder de Deus revelado na misericórdia e graça, como revelados em Jesus Cristo que morreu por nós, amados, nós temos a responsabilidade, se dada por Deus, porque às vezes não é, às vezes é fruto simplesmente da carne, da minha vontade, até da minha ira, mas se chamados por Deus é responsabilidade chegarmos a alguém com quem temos condição de fazer isto, porque a autoridade nos foi dada, ou então é nossa responsabilidade, nós sabemos, para dizermos o que Natã disse para o grande rei Davi. Davi, tu és o homem. E não importa qual o pecado, não importa qual o pecado, havendo confissão, há perdão. E não há outra explicação, não há outra explicação, não adianta tentar, senão maravilhosa graça de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, apagar o nosso pecado e nos livrar de toda injustiça, para que possamos ser usados por Deus, para o progresso do reino, para a glória do Senhor. Na vida de Davi foi o que aconteceu. Lembram? O teu reino, Davi, é sobre isso. Não terá fim. Um dos teus descendentes é o Messias prometido, que vai cumprir, e já cumpriu, lembremos-nos, o caminho para a comunhão eterna com Deus. Sim, de pecadores regenerados. Amém, amém.